Fala, torcida! Já deixa o like, comenta aqui e segue o canal, porque hoje a gente vai falar sobre uma realidade assustadora no futebol brasileiro, as dívidas bilionárias dos maiores clubes do país. E olha, os números impressionam muito, porque enquanto alguns clubes arrecadam bilhões e parecem cada vez mais fortes, outros estão afundados em dívidas gigantescas. E isso influencia diretamente o futebol dentro de campo, contratações, elenco, salários, estrutura, competitividade. Hoje o futebol virou uma guerra financeira e vamos começar pelo clube que mais assusta nesse levantamento, o Clube Atlético Mineiro. O Galo aparece com mais de 2 bilhões e 600 milhões de dívida, enquanto isso a arrecadação ficou abaixo de 800 milhões. Ou seja, o clube deve muito mais do que arrecada. E isso é extremamente perigoso financeiramente. O Sport Clube Corinthians Paulista também vive um cenário alarmante. O Timão arrecadou quase 1 bilhão, mas a dívida já ultrapassa 2 bilhões e meio. O Corinthians hoje convive com pressão financeira enorme, estádio, salários altos e necessidade constante de investimento. Mas quando a gente fala de arrecadação, ninguém supera o Clube de Regatas do Flamengo. O clube ultrapassou os 2 bilhões de receita. Mesmo com dívida acima de 1 bilhão, o Flamengo consegue manter uma relação financeira muito mais saudável que vários rivais. Hoje, o clube vive praticamente outro patamar financeiro no Brasil. O Sociedade Esportiva Palmeiras também impressiona, receita acima de 1 bilhão e 600 milhões e uma das melhores relações financeiras do futebol brasileiro. O Palmeiras hoje é visto como um dos clubes mais organizados do país, e isso explica porque o time consegue disputar títulos praticamente toda a temporada. O São Paulo Futebol Clube arrecadou quase 1 bilhão de reais, mas a dívida também já ultrapassa 1 bilhão. O clube tenta reorganizar as contas, mas ainda sofre muito financeiramente. O Santos Futebol Clube talvez viva um dos momentos mais delicados entre os gigantes brasileiros. A arrecadação ficou abaixo dos rivais paulistas, enquanto a dívida segue próxima de 1 bilhão, e isso limita muito o crescimento do clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama também aparece em situação complicada, mais de 1 bilhão de dívida e arrecadação muito abaixo dos clubes mais ricos do país. O Botafogo de Futebol e Regatas chama a atenção porque mesmo aumentando o investimento nos últimos anos, ainda convive com dívida gigantesca acima de 2 bilhões. O Fluminense Futebol Clube aparece próximo de 1 bilhão de dívida, mas consegue manter uma arrecadação relativamente forte. O Cruzeiro Esporte Clube continua tentando se recuperar financeiramente depois dos últimos anos turbulentos. A dívida ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões, enquanto a receita ainda está abaixo dos gigantes mais ricos. O Sport Clube Internacional também aparece pressionado, mais de 1 bilhão de dívida e arrecadação abaixo dos principais concorrentes. O Grêmio Futebol Porto Alegrense segue cenário parecido, receita menor e dívida ainda muito pesada. O Sport Clube Bahia aparece numa situação mais controlada, principalmente depois da chegada do Grupo City. A relação financeira hoje é muito menos preocupante do que vários rivais. O Sport Clube Vitória também surge no levantamento com dívida menor que os gigantes, mas arrecadação muito mais baixa. E no fim, tudo isso mostra uma realidade muito clara. Hoje, não basta ter camisa pesada, não basta ter torcida gigante. Quem arrecada mais, quem administra melhor, quem controla dívidas, vai dominar o futebol brasileiro nos próximos anos, porque sem dinheiro, sem gestão, sem organização, o clube começa por a perder força dentro e fora de campo. Agora, eu quero saber de você, qual clube mais preocupa financeiramente hoje e qual parece mais preparado para o futuro? Comenta aqui e segue o canal, porque aqui você acompanha tudo sobre os bastidores do futebol brasileiro.